A igreja em Coríntio tinha recebido muitos dons espirituais. Vemos em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 4 a 7. Hoje vou ler da versão da Almeida Corrigida e Fiel. Lemos aqui: sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhum dom vos falta. E por isso vê-se que eles tinham muitos dons para fazerem a obra na região onde eles viviam, mas o problema é que aparentemente eles estavam abusando esses dons. Esse abuso de dons era um dos problemas que estava causando divisão na congregação de Coríntios. Eles, sim, falavam em vários idiomas, em idiomas diferentes, e esse era um dom preeminente nessa região, que estava sendo mal utilizado. Este dom de idiomas, de línguas, era necessário naquela região, naquela área, naquele período, porque Coríntio era um centro comercial internacional devido à sua localização geográfica. Era um local ideal para espalhar o Evangelho de Jesus Cristo entre o mundo ocidental, isto é, na Europa. Em 1 Coríntios, capítulo 12, ao início do capítulo 12, vemos aí que Paulo está a falar ou a escrever acerca do tema de dons espirituais. Ele está a falar ou a escrever acerca dessa distribuição dos dons. Como mencionámos no estudo prévio, há basicamente dois tipos gerais de dons. Dons que são para servir, digamos assim, dons silenciosos, que são para servir os irmãos, e outros dons que são mais demonstrativos, que é para pregar ou falar ou evangelizar. E servir e pregar o Evangelho, ambos são uma forma de servir as pessoas, porque o Evangelho, a boa nova do Reino de Deus, é uma grande benção para nós e que é uma maneira como Deus vai abençoar o mundo inteiro após arrependimento. Então vemos aqui no versículo 14 de 1 Coríntios 12, diz assim, demonstrando o exemplo de dons relacionado com o corpo, porque dando a analogia de que o corpo tem vários membros, vê-se aqui então lendo no versículo 14, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo. E se a orelha disser, porque não sou um olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo. E se todo o corpo fosse um olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? E depois diz no versículo 18, mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Como Deus quis. Deus está a pôr você e eu dentro do seu corpo espiritual, que é a Igreja de Deus, do modo que Ele quer. E por isso Ele vai dar a você certos talentos, ou habilidades, ou capacidades espirituais para fazer a sua obra da maneira que Ele tem planejado para você. E por isso cada um tem os seus dons, ou características, ou habilidades espirituais que você vai usar
para servir os outros irmãos. E vê-se então, por exemplo, no versículo 28, ainda de 1 Coríntios 12. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, e depois milagres, dons de cura, socorros, governos e variedades de idiomas ou línguas. O ponto interessante aqui é que Deus designou estes vários dons na igreja para servir. Mas vejam que apóstolos, ou ministros, ou pastores são parte de dons dados à igreja, dons espirituais à igreja, para servir a igreja. E por isso é que diz no versículo 25 do mesmo capítulo, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Cuidado dos outros. O verbo, a palavra principal aqui é ter o mesmo cuidado ou igual cuidado dos outros. Por exemplo, um ministro está a pregar um sermão ou está a dar um aconselhamento. Não é para destruir a pessoa, é para edificar essa pessoa, para edificar a igreja, para ajudar os irmãos a crescerem, isto é, tendo cuidado uns dos outros. Igualmente, nós convivemos uns com os outros de uma maneira tendo muito cuidado com o que dizemos ou como falamos, para haver um crescimento espiritual entre todos os irmãos, isto é, para a edificação da igreja. Por isso, esse cuidado uns dos outros é muito importante. É a maneira crítica de como usar os vários dons que Deus nos dá. E depois, concluindo o capítulo 12, do versículo 31, diz, portanto, procurai com zelo os melhores dons. Sim, procurem com zelo os melhores dons. Isto são os dons que podem servir mais os outros. E eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Sim, busquem os vários dons para servir os outros. Mas eu vou mostrar a vocês um caminho mais excelente, um jeito correto, certo, uma forma, uma maneira de usar esses dons que é mais excelente. E por isso, antes dele começar a explicar ou a escrever acerca das funções de vários dons, que ele fez isso ou faz isso no capítulo 14, agora Paulo está a descrever aqui no capítulo 13 a maneira mais excelente, a forma mais excelente, a atitude necessária, que é uma atitude de amor, que é a maneira como usar os dons. E por isso, em todos os cargos, seja na igreja, ou em todos os serviços, ou em todas as convivências, ou em todas as posições que tenhamos, ou em todos os casos ou situações, devemos de usar os dons espirituais que Deus nos deu num espírito de amor e cuidado de um com os outros. Foi o que lemos no versículo 25 de 1 Coríntios capítulo 12. Tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Este cuidado, este amor, é o tema deste capítulo 13. Esse é o caminho mais excelente. Vamos então ler o versículo 1. E ainda que eu falasse as línguas dos homens, falasse várias línguas, vários idiomas, e de anjos, mesmo que eu conseguisse falar idiomas de anjos,
e não tivesse amor, se não tiver cuidado com os irmãos, um com os outros, carinho, seria igual como o metal que soa ou como o sino que tine, que só faz barulho. Só faz barulho. Irmãos, temos que buscar o cuidado, a maneira correta de usar os dons espirituais que Deus nos deu. Porque, ao fim de contas, o cuidado dos irmãos deve ser, o amor para com os irmãos e as irmãs, está claro, deve ser a nossa meta, o nosso objetivo, de como dizemos ou falamos acerca de outras pessoas. Estamos a dizer ou fazer isso de uma maneira que estamos a edificar a outra pessoa ou que estamos a dizer mal dessa outra pessoa. Precisamos ter muito cuidado com isso, porque ao fim de contas, essa é a meta do caminho de Deus, porque Deus é amor. No capítulo 14, versículo 1, no capítulo 14, versículo 1 diz: segui o amor. Sim, busquem o amor, o cuidado. Esse deve ser o seu objetivo, a sua meta. E procurai com zelo os dons espirituais. Por isso, busquem os vários dons que Deus vos dá, mas especialmente, ou mas principalmente, o de profetizar. Isto é, falar palavras de Deus, inspiradas por Deus, encorajar outros irmãos em maneiras positivas para a glória de Deus e para edificar a igreja, para ajudar e servir os outros. Essa é a função principal dos dons espirituais que Deus nos dá, para ajudar os outros. Essa função vamos estudar mais no capítulo 14, no próximo estudo bíblico. Mas, continuando então, no capítulo 13, porque vê-se aqui que o importante não é fazer barulho, como, por exemplo, falar em línguas que as pessoas não entendem, ou mesmo línguas dos anjos. Sim, os anjos têm um idioma, uma língua. E o ponto aqui de línguas, ou idiomas, falar em idiomas, ou entender idiomas, é mencionado primeiro, porque muitos tinham esse dom em Coríntio, mas estavam a usar esses dons incorretamente. Estavam tentando impressionar outras pessoas. E assim estavam causando brigas e divisões na igreja, por causa desse egoísmo dos vários dons. Uma pessoa não é nada. Eu não sou nada, nós não somos nada. Seja que dom espiritual nós tenhamos. Se nós não tivermos ou não usarmos esse dom com amor cristão. Usando esses dons, seja que dom seja, com o amor, com o objetivo de edificar e cuidar os outros irmãos, então esses dons tornam-se eficazes espiritualmente. Vejamos, por exemplo, em 1 João, capítulo 5, versículo 3. 1 João, capítulo 5, versículo 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O amor de Deus é obedecer às leis de Deus. E as leis de Deus são amor. Digamos assim, são 10 mandamentos, ou digamos assim, 10 rios para conduzir esta água de amor para com os outros e para com Deus. 10 direções de como aplicarmos praticamente o amor. Por exemplo, não matar é amor, mas, como Jesus Cristo explicou,
odiar ou dizer mal a uma pessoa é praticamente matar espiritualmente. Então, devemos ter cuidado, não dizer mal, não falar mal das outras pessoas. Isso, então, representa amor para com os outros. Mesmo que o outro tenha sido duro ou mal criado para nós, ou que nós pensamos que ele tenha sido duro ou mal criado para nós, talvez ele não tenha sido duro ou mal criado para nós, mas na nossa perspectiva estamos a entender isso. Mas mesmo que nós entendamos que essa outra pessoa foi dura ou má para nós não devemos retribuir o mal com mal. E por isso não devemos matar espiritualmente. É a mesma coisa que qualquer outro dos 10 mandamentos de Deus. É lei de amor. Por isso, obedecer às leis de Deus é como demonstramos o amor de Deus. Vejamos também em Romanos capítulo 5, versículo 5. Romanos capítulo 5, versículo 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós recebemos o amor de Deus pelo Espírito Santo de Deus que nos foi dado. E Deus dá o seu Espírito àqueles que obedecem a Ele. Aqueles que são obedientes a Ele. Deus dá o seu Espírito. Vejamos também Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. O fruto, o resultado de termos o Espírito de Deus tem vários resultados e um deles é amor, é o cuidado para com os outros. Então, o que é que o amor de Deus faz com que nós venhamos a fazer? O que é que o amor de Deus, o Espírito de Deus, nos ajuda a fazer? Vejam em Atos, capítulo 20, versículo 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E por isso, o amor de Deus faz com que nós estejamos a dar, sejamos generosos, tenhamos por isso cuidado para com os outros e estamos a dar aos outros. Um dos modos de dar é ter cuidado como falamos com eles, para dar a eles boas palavras, palavras positivas e não palavras negativas. Em Tiago, capítulo 1, versículo 27, Tiago, capítulo 1, versículo 27, vemos um exemplo do resultado de usarmos o verdadeiro amor, o amor genuíno. Vemos aí o resultado que vai causar nas pessoas. Tiago 1, versículo 27, diz: a religião pura e imaculada para com Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas. E depois estamos a demonstrar amor especial para com aqueles que são órfãos e viúvas nas suas dificuldades, nas suas tribulações. E isto é cuidar dos outros, principalmente aqueles que precisam do nosso cuidado. Aqueles que, por exemplo, estejam doentes, aqueles que estejam em condições fracas, aqueles que, por exemplo, não têm paz, que são irmãos na igreja, que
estão sozinhos, não têm paz na fé. Sim, podem ter pais físicos, mas na fé são os primeiros a virem para a fé. E às vezes sentem-se em situações difíceis. E por isso, falar com eles, telefonar a eles, encorajar a eles, isto é, visitar. Às vezes não podemos visitar fisicamente, mas podemos visitar telefonicamente ou mandar uma mensagem a eles. Isso podemos fazer. E, além disso, guardar-se incontaminado do mundo. Isto é, não estar a fazer as coisas mundanas deste mundo. Não estar contaminado. Isso é o resultado do amor genuíno. Ora, na Bíblia usa três palavras gregas acerca de amor. Na realidade, no grego, há 4 palavras que podem ser traduzidas como amor. Mas a Bíblia menciona 3. Uma é agape, que é o amor, digamos assim, o amor de Deus. No contexto, sim, a palavra agape quer dizer amor e pode ser usada simplesmente no grego normal como amor, como, olha, eu amo uma maçã, ou coisa assim. Pode ser usado nesse contexto. Mas na Bíblia, a palavra agape é usada para mencionar ou sublinhar o amor de Deus. A segunda palavra grega que é usada na Bíblia, que é uma palavra que representa amor também, que significa amor, é a palavra filia, que é amor entre irmãos. Daí vem a palavra Filadélfia, é amor entre irmãos. E depois há uma terceira palavra que é usada na Bíblia, uma palavra grega que é usada na Bíblia, que é storge, que significa um afeto natural, uma afeição natural, ter um amor natural para com outras pessoas. Essas são as 3 palavras gregas usadas na Bíblia acerca de amor. Como disse, há uma 4ª palavra grega acerca de amor, que é a palavra eros. Essa não é usada na Bíblia e até hoje em dia há palavras derivadas disso que têm, está claro, um significado incorreto de amor. Ora, a palavra storge, das 3 palavras gregas que são usadas na Bíblia, agape, filia e storge, a palavra storge é usada em afeto natural, mas há uma usada sem afeto natural, que então é astorgos. É uma palavra grega 794, que vem o oposto a afeto natural, mas que é sem afeto natural. Então vê-se em 2 Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 3. Aí vê-se o uso dessa situação sem afeto natural. 2 Timóteo 3, versículo 3. Está a falar acerca que nos últimos dias haverão tempos trabalhosos ou difíceis, e no versículo 3 diz pessoas que sem afeto natural, isto é, sem este amor natural que deve de existir entre as pessoas, isto é, pessoas que são desafeiçoadas. Em Romanos capítulo 1, versículo 31, usa essa mesma palavra também. Romanos 1, versículo 31. Romanos 1, versículo 31. Está a falar acerca das pessoas mundanas, que são pecadores, e no versículo 31 diz: nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural. Isto é, sem afeto natural, sem afeição natural.
Por isso está aqui a ver, sem esse amor natural. São pessoas que, às vezes, é traduzida como pessoas que não perdoam, simplesmente não perdoam, ou pessoas desafeiçoadas, ou pessoas que são irreconciliáveis, porque não têm este afeto natural para perdoar. Isto acontece hoje em dia, na sociedade, pessoas que abusam das crianças, ou homens que abusam a sua esposa, não têm este afeto natural. Bem, vamos continuar então a ler em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 2. 1 Coríntios 13, versículo 2. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, cuidado pelos irmãos, nada seria. Nada seria. Temos que amar uns aos outros. Vejamos, por exemplo, aqui no versículo 3. Diz assim: ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Dar tudo o que tenho, ou ser queimado vivo, isso não significa que uma pessoa tem um amor genuíno de Deus e carinho pelos outros. Parece estranho, parece difícil para entender que dar tudo aos pobres ou ser queimado vivo, uma pessoa que faça isso não tenha amor divino. Mas muitas vezes pode ser que esses atos sejam atos de fanatismo e isso não são dons de Deus. Por exemplo, qual é a motivação, a intenção, o coração, a razão no coração, a motivação de fazerem coisas desse género? Para dar tudo aos pobres? Ou morrer como mártir? A intenção foi de ter carinho e cuidado para com os outros? Para Deus, o motivo, a motivação, porquê que a pessoa faz uma coisa, é crítico. O porquê. Porquê que faz isto? Ou porquê que diz isso? Qual é a intenção ou motivação no coração? Sim, houve pessoas nos anos, pessoas que morreram, por exemplo, como mártires nas cruzadas da antiguidade. Ou cruzeiros que mataram milhares de cristãos na Turquia. Mas isso não era amor. Não era amor de Deus. É possível ser um mártir e acreditar que tens grande coragem. É possível fazer grandes obras boas ou boas obras, mas é possível fazer isso com o motivo errado, com a motivação errada. E por isso, a motivação, porquê que uma pessoa faz isso? O que é que está no coração dessa pessoa? Isso é importante para Deus. Ora, o amor divino, o amor agape, é uma palavra de ação. Não é simplesmente um pensamento ou um sentimento. Dizer, olha, tão bonito, amo isto, tão bonito, uma coisa assim. Mas é uma ação. É agir, é fazer. Ora, vamos agora ler do versículo 4 ao versículo 7. No versículo 4 ao versículo 7, vemos aqui uma lista de, digamos assim, para nós nos autoexaminarmos. Uma lista de, digamos assim, autoexaminação espiritual. Ou de verificação espiritual. Perguntando, como estou atuando?
Aqui vemos como eu deveria estar vivendo em prática o caminho de Cristo, como tratar os outros, como pensar nos outros. E por isso o amor divino é sofredor, é paciente, sofre por bastante tempo, é benigno, é bondoso. O amor divino não é invejoso, não cobiça, não tem ciúmes, não despreza pessoas que têm isto ou aquilo, não se vangloria, não sou melhor, não sou melhor porque eu sou pobre. Sim, eu já vi pessoas que dizem, olha, é importante ser humilde e por isso é importante ser pobre, porque se eu for pobre, sou mais humilde. Irmãos, ser pobre não significa necessariamente que é mais humilde. Depois diz, o amor não trata com leviandade, isto é, com indiscrição. Olha o que eu fiz. Não se está a comparar com outras pessoas. Não se ensoberbece. Não se orgulha. Mas é humilde. Isso é absolutamente fundamental. Uma pessoa gosta de ser o centro das atenções. Como é que a pessoa se faz o centro da atenção? Olha, pode ser que queira falar, para todas as pessoas estarem a ouvir ele ou ela. Pode ser da maneira de se vestir, para chamar a atenção, para as pessoas olharem para ele ou para ela. Por exemplo, usar coisas que chamam a atenção. Ora, usar, por exemplo, um colar ou um brinco não é necessariamente errado, mas se isso está de uma maneira que é feita para chamar a atenção a mim, então talvez essa motivação não seja errada, não seja correta, seja errada. E a mesma coisa falar. Estamos a falar acerca de mim, eu fiz isto, eu fiz aquilo, e o meu filho, e a minha filha, e o meu neto, e eu. Centro de atenção, ou estamos a querer saber acerca do outro e cuidar do outro. Por isso é preciso ter muito cuidado com o orgulho. O orgulho, que durante os dias de pães asmos, nós fazemos essa semelhança ao fermento para levedar. O orgulho é um grande destruidor de relacionamentos. É um grande destruidor de relacionamentos. Versículo 5. O verdadeiro amor não se porta com indecência. Não se comporta de uma maneira que seja rude. Não ofende. Tem tato, como fala com outra pessoa. Diz algo para ajudar. Toma sempre o benefício da dúvida. Não está, olha, ele fez isto por causa daquilo, ou ela fez isto por causa daquilo. Dá o benefício da dúvida. Está a ver o ponto de vista do outro. Por isso é o que diz, não busca os seus interesses. Não se irrita. Ou não se irrita facilmente. Ficamos irritados facilmente. Ficamos perturbados. Ficamos com raiva facilmente. Isto sai de repente com raiva. Irmãos, isto não é amor de Deus. Não se irrita. E depois diz, não suspeita mal. Então, a pessoa, por exemplo, está a pensar mal, pensa mal do outro, com pensamentos malignos, como lemos em Gênesis, capítulo 6, versículo 5, que a humanidade, antes do dilúvio, tudo o que pensavam era maldade. Nós precisamos ter um novo coração e uma nova mente com o Espírito Santo de Deus. Versículo 6 diz, não folga com a injustiça. O verdadeiro amor de Deus é uma pessoa que não fica alegre com a injustiça deste mundo. Não fica feliz quando vê outras pessoas pecarem.
É uma pessoa que é repugnante ao pecado. E hoje, na sociedade, a sociedade está cheia de pecado. A sociedade de música, a sociedade de filmes, está cheia de pecado. E por isso diz, não se folga com a injustiça. As pessoas querem benções, mas não querem as consequências do pecado. Por isso, não se engane. Não esteja a aprovar o pecado. E não conte aos outros os pecados dos outros. Isto, digamos assim, às vezes, de maneira que nós pensamos ou deduzimos certas coisas e criamos uma fofoca. Às vezes pode ser que nem tenha sido um pecado do outro, mas é facilmente nós começarmos a dizer, olha, ele disse ou ela disse isto. Como é que você sabe que ele disse isso, ela disse isso? Porque você não ouviu ela falar, por exemplo. Você está a fabricar uma história, uma fofoca. Por isso é que lemos aqui no versículo 6. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Se alegra com a verdade. Versículo 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Suporta todas as coisas, acredita em todas as coisas, acredita no melhor, espera todas as coisas, suporta todas as coisas. Isso é o amor de Deus. Então vejamos agora no versículo 8. O amor nunca falha. O amor nunca falha. Olha, vejamos aqui. Há 3 palavras gregas usadas aqui que têm a ver com, digamos assim, falhar ou aniquilar ou cessar. Veja aqui. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas. Havendo línguas cessarão. Vemos aqui 3 palavras. O amor nunca falha, primeira palavra. Havendo profecias serão aniquiladas. Esta segunda palavra. Havendo línguas cessarão. A terceira palavra. Mas o amor continua sempre. O amor persevera sempre. Ora, as profecias, diz aqui, serão aniquiladas ou desaparecerão. A primeira palavra que eu disse, o amor nunca falha. A segunda palavra é que as profecias desaparecerão. A palavra de desaparecer, a palavra grega, é a palavra katargio, grego 2673. Palavra diferente do que a palavra onde diz o amor nunca falha, que é a palavra grega ekipto, que é 1601. Por isso o amor nunca falha, nunca cai por fora, nunca se afasta do curso, nunca se torna eficiente, continuará sempre. Mas as profecias desaparecerão, serão aniquiladas, se tornarão inativas, inoperantes, sem valor. Porquê? Porque depois das profecias terem acontecido, já terão passado. Não serão mais eficazes, porque essas profecias já aconteceram e por isso agora as profecias são inativas. Por exemplo, 10.000 anos daqui adiante, no futuro, as profecias sobre o milénio cessarão. As profecias sobre a primeira ressurreição terminarão. Porquê? Porque já aconteceu. Por isso as profecias serão aniquiladas. Depois diz, havendo línguas cessarão. As línguas, os idiomas vão cessar. Essa é a terceira palavra grega, pauo, grego 3973, vai deixar de haver várias línguas.
vai deixar de haver várias línguas, vários idiomas. E depois diz, havendo conhecimento ou ciência, desaparecerá. A palavra aqui de desaparecer é a mesma palavra que é usada acerca das profecias. Mesma palavra grega. As profecias serão aniquiladas ou desaparecerão. A palavra é katargio, aqui na ciência. É a mesma palavra grega, essa segunda palavra grega, 2673, katargio. Por exemplo, colégios, escolas, colégios do exército vão desaparecer no mundo da manhã. Tal como as profecias, esses colégios de exército vão se tornar simplesmente parte da história. Por isso a ciência, o conhecimento, não, se tornará não mais eficaz. Ora, como é isso? Como é possível que a ciência e o conhecimento se vai tornar de um modo que não é mais eficaz? Ora, o versículo 9 e 10 explica como é isso. O versículo 9 e 10 explica. Vejamos então, vamos ler então o versículo 9 e 10. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Por isso estamos a ver aqui que as profecias e o conhecimento está a usar a mesma palavra, conhecimento e profetizar, neste caso de dizer profecias, porque é a mesma palavra, e aqui está a explicar como é que vão ser, como diz aqui, aniquilados, ou que vão cessar. Porquê? É porque quando o nosso conhecimento vier a ser o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado, é o que diz no versículo 10. Quando o nosso conhecimento vai ficar desatualizado, quando entrarmos numa dimensão espiritual. Quando nós viermos a ser seres espirituais, o nosso conhecimento vai ser a um nível espiritual. E por isso vai ser um conhecimento diferente. Eu e nós podemos falar acerca de como ser pessoas espirituais, seres espirituais, mas não sabemos bem até nós viermos a ser o que é perfeito. É o que diz no versículo 10. Quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Por exemplo, nós não sabemos bem como Cristo se parece. Sim, podemos ler na Bíblia e podemos ter uma ideia, mas não o vemos como ele é. Quando nós viermos a ser seres espirituais, vamos vê-lo como ele é. E então isso vai ser uma dimensão nova, um conhecimento novo, uma dimensão de conhecimento espiritual diferente do que temos hoje em dia. E por isso, o nosso conhecimento físico vai ser aniquilado, porque vamos conhecer as coisas de maneira correta. Por exemplo, hoje podemos falar, olha, há certos anjos que são querubins, têm 4 faces e 4 ou 6 asas, mas não conseguimos entender isso porque não somos seres espirituais. Mas quando viermos a ser seres espirituais, vamos entender isso. Vamos entender a dinâmica de como o universo se mantém em ordem pelo que Deus está a fazer. Isso vai ser uma dimensão de conhecimento muito maior do que a que temos hoje, de uma maneira física. Versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas agora que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. E por isso temos uma consciência maior, um entendimento maior das coisas. O entendimento que tínhamos
foi aniquilado, cessou. Versículo 12. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Entendemos as coisas espirituais como através de óculos embaçados. Óculos sujos, não vemos bem, temos que limpar os óculos. A nossa maneira de ver as coisas é como se, por exemplo, se tivéssemos cataratas, não vemos bem. Mas quando nós viermos a ser seres espirituais, vamos ver o mundo espiritual cara a cara. Por isso ele diz, então veremos face a face. Veremos Deus, veremos Jesus Cristo, cara a cara, porque vamos ser seres espirituais. Teremos também um corpo espiritual e uma mente espiritual. E então realmente saberemos coisas a um nível muito mais completo. Por isso a sabedoria que temos hoje em dia não vai ser nada. Por isso é que o conhecimento, a sabedoria que temos hoje vai desaparecer. Catargio. Assim, o nosso conhecimento atual que temos hoje se vai tornar inoperante, não mais eficaz. Vai ficar, digamos assim, desaparecido. Catargio. Versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Há estes atributos. Precisamos ter fé, precisamos ter esperança e precisamos ter amor. Mas destes, digamos assim, atributos espirituais que precisamos ter, o maior destes é o amor. É este caminho mais excelente a que referiu-se no versículo 31 do capítulo 12. Eu vos mostrarei um caminho mais excelente, uma maneira mais excelente de como usar os dons espirituais. Devemos desejar dons espirituais. Isso é o que lemos no versículo 1 do capítulo 14. Procurai com zelo dons espirituais. Para quê? Para servir os outros. Mas principalmente para profetizar, isto é, para falar as palavras de Deus, inspiradas por Deus, para ajudar os outros, para edificar os irmãos, para dar glória a Deus. Essa é a função de dons que vamos abordar no próximo estudo bíblico.